RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde, muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde da RCV para esta terça-feira e vamos conhecer os títulos para abrir este jornal. Boa tarde. O Ministro da Agricultura e Ambiente tranquiliza trabalhadores do DEGASP, assegurando que o Governo está apostado em eliminar a precariedade laboral e que o processo relativo a ele está a andar. Sindep acena com possibilidade para greves e manifestações ainda neste ano letivo e bloqueio do próximo caso persiste o impasse nas negociações. O Ministério da Cultura reafirma a parceria com Mindelat e Mindel Summer Jazz para garantir alguma previsibilidade financeira na organização dos dois eventos. A empresa australiana anuncia início da exploração do petróleo nas profundezas da costa do vizinho Senegal. Vice-presidente do Malau e mais 9 pessoas morrem em acidente de avião. Proposta de cessar-fogo do presidente Joe Biden recebe aprovação de alto dirigente do Hamas e do primeiro-ministro de Israel, que terá de enfrentar seus parceiros de coligação que são contra o cessar-fogo em troca de reféns. Acompanhe estas e outras notícias neste jornal, numa edição e apresentação de Anatólio Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. Os pesticidas são indispensáveis na prática da agricultura, mas encerram alguns perigos para a saúde humana e ambiente. A advertência é do Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, feita no dia em que responsáveis da CDO e também do SIL se reúnem aqui na praia para definirem um plano conjunto do uso seguro deste produto destinado a lutar contra os parasitas animais e vegetais. Os pesticidas continuam sendo úteis na agricultura, mas são substâncias muito perigosas e que causam grandes estragos ao ambiente e à saúde humana. Estamos a referir a muitas moléculas que têm o seu efeito permanente muito prolongado na natureza, muitas vezes com a capacidade mutagénica e cancerígena, e que é necessário, portanto, muito cuidado a nível dos países, seja na sua homologação, portanto, a autorização para serem utilizadas, como também na sua boa utilização, portanto, a existência de controles a nível das fronteiras, à entrada para os países que não fabricam, mas também para aqueles que fabricam, portanto, todo o controle é necessário. E é fundamental que, a nível regional, nós falemos a mesma linguagem. E Cabo Verde usa os pesticidas mundialmente produzidos, mas a estratégia nacional, anuncia o ministro, passa pela redução dos químicos e uma maior aposta nos biopesticidas. Que são muito mais amigos do ambiente e, naturalmente, também fazer a luta integrada em que nós promovemos os inimigos naturais de várias pragas, no sentido de não termos que estar a utilizar pesticidas. Em nome da defesa da saúde humana e do ambiente, Gilberto Silva acredita que os países da CDO e também do SILS terão, dentro de pouco tempo, um plano harmonizado sobre o uso dos pesticidas. E o Governo está apostado em eliminar a precariedade na administração pública, corrigindo todas as situações que se mostrem injustas. É a resposta do Ministro da Agricultura e Ambiente a um grupo de trabalhadores da Direção-Geral da Agricultura, Silvicultura e Pesca, e Pecuária, e que no último sábado realizou uma ação de protesto contra o facto de não terem sido contemplados no plano de carreiras, funções e remunerações. Gilberto Silva garante que todas as classes profissionais serão abrangidas através de um processo que, esclarece, está a avançar. Mas temos que avançar por etapas. Neste momento, portanto, nós já tínhamos avançado com um grupo daqueles que nós dizemos funcionários que já trabalhavam há algum tempo e que estiveram, portanto, numa situação de precariedade. Agora estamos a atacar a situação daqueles que trabalham por prestações, portanto, contratos de prestação de serviço e que trabalham por conta de projetos de investimento que não foram abrangidos na primeira etapa, e aqueles que saíram à rua, segundo eu entendi na televisão, são aqueles que ainda não foram abrangidos, mas que irão ser abrangidos pela legislação que irá ser aprovada. Com apoio do Sindicato de Indústria, Serviços, Comércio, Agricultura e Pesca, SISCAP, um grupo de trabalhadores da Direção-Geral da Agricultura, Silvicultura e Pecuária realizou, no último sábado, uma manifestação pedindo a sua integração no plano de carreiras, funções e remunerações. O ministro reconhece o problema e promete solução com a legislação que será aprovada pelo Governo. E o impasse na negociação entre os professores e o Ministério da Educação continua.
O presidente do SINDEP avança que ainda há margem para greves e manifestações no final deste ano letivo e ameaça com bloqueio total o arranque do próximo ano letivo. Na origem estão supostas alterações introduzidas pelo governo no memorando de entendimento que, conforme Jorge Cardoso, não correspondem àquilo que foi acordado presencialmente. O SINDEP também fez saber que o governo não cumpriu o prazo de entrega do draft da revisão do Estatuto da Carreira de Pessoal Docente, conforme a Edneia Barros. A luta dos professores vai ser intensificada, anuncia o presidente do SINDEP. Depois de chegarem a entendimento sobre o reajuste salarial, agora o desentendimento se verifica sobretudo a nível das promoções, que, segundo Jorge Cardoso, foram acordadas na negociação presencial, mas a data da sua aplicação não foi contemplada no memorando de entendimento. O congelamento na carreira é um debate antigo, lembra Jorge Cardoso. Cada vez mais as lutas são mais intensas e mais agressivas, porque nós estamos nessa negociação, não é de hoje. O governo não preveu verba em 2023 para com a classe, não preveu em 2024 e estamos a duvidar novamente se será em 2025. E mais do que isso, bloqueou a carreira. Os professores, houve progressão até 2014. Portanto, a partir de 2014, a carreira está congelada, completamente congelada. Ninguém progrediu, nenhum professor. Agora nós vamos ser mais radicais e infelizmente, toda a sociedade cabo-verdiana tem que nos entender. Nós temos que fazer o bloqueio nas avaliações, no arranque do ano letivo. Porque sem professores, nós não queremos entrar no próximo ano letivo assim como aconteceu durante este ano letivo. Jorge Cardoso afirma que houve adulterações nos drafts enviados pelo governo desde 2023 até o passado dia 28 de maio. O presidente do SINDEP sublinha que tem-se registrado retrocesso nas negociações e acusa o governo de agir de má fé. Por essas razões, não assinamos e jamais assinaremos qualquer acordo que venha a lesar os professores cabo-verdianos. Podem continuar a utilizar todos os meios, inclusive a assédio moral, para intimidar os docentes e os seus legítimos representantes. O nosso foco é sempre lutar pela dignidade da classe. Por outro lado, Jorge Cardoso diz que a não entrega do draft 0 da revisão do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente no prazo acordado se traduz numa falta de consideração. Ficou de entregar o draft 0 da revisão do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente, que vem acompanhado da nova base remuneratória, até 31 de maio último, estando hoje a 11 de junho, ainda nada, o que demonstra um total falta de consideração e respeito para com a classe docente. Eu não sei até para quando. E por isso que eu disse, o governo sempre agiu de má fé, em tentar ludibriar, principalmente nós, os dirigentes, em nos tentar enganar e ludibriar os professores. O presidente do SINDEP frisa que os professores estão desmotivados e que esse congelamento na carreira tem levado muitos à depressão, afetando diretamente o processo de ensino. E o governo já aprovou o decreto para a regularização de colaboradores com vínculo precário dos municípios, anunciou ontem a ministra da Presidência do Conselho de Ministros, ao fazer o balanço de 2 reuniões do Conselho de Ministros. A Águas de Santiago e a Cavibel acabaram de assinar um protocolo para a construção de uma rede de distribuição de água em São Pedro e Latada, aqui da praia, avaliado em 780 contos, perspectivando benefícios vários para 20 famílias. Para a ADS é mais um passo para se atingir a meta de 90 litros de água por pessoa na capital do país, e para a subsidiária da Coca-Cola é um primeiro passo para a materialização da sua estratégia de sustentabilidade no que toca ao pilar água, conforme apurou o Cândido Amorim Fortes. No âmbito das atividades alusivas ao Dia do Ambiente e da sua política de responsabilidade socioambiental, a Cavibel reforçou em 2020 a sua estratégia de sustentabilidade baseada em 6 pilares, alinhando-a aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. É assim, congratula-se a diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade da Cavibel, Danila Ferreira, que surge a parceria para a construção de uma rede de abastecimento de água aos domicílios da localidade de São Pedro, Latada, o que permite iniciar o percurso visando atingir as metas dos ODS e da empresa para 2030. Até 2030, quantidade de água que nós não utilizamos na nossa produção diária tem que ser a mesma quantidade que nós não conseguimos devolver à nossa comunidade. E a água é um dos pilares estratégicos que nós não temos dentro do nosso plano de gestão ambiental. Então, o objetivo de iniciar esse protocolo com a ADS
numa perspectiva de levar água potável à nossa comunidade, é uma satisfação enorme, porque definitivamente isso começa a dar passos para conseguir atingir nosso objetivo de desenvolvimento sustentável a nível de água. A rede visa também contribuir junto com outros projetos para se atingir a meta do programa do Governo de disponibilização de 90 litros de água por pessoa na cidade da Praia, realça o presidente do Conselho de Administração da ADS, Nilton dos Santos. Partimos há 8 anos atrás com 43 litros por pessoa dia na Ilha de Santiago, hoje estamos com 68 e o nosso objetivo é chegar aos 90 litros por pessoa dia na Ilha de Santiago. Quero aqui realçar o programa de eficiência hídrica e de gestão de perdas que está em curso aqui na praia e na ilha no seu todo, para substituição de condutas obsoletas. São tubos em PVC que estão a ser substituídos em tubos em PAD, que são tubos de melhor qualidade. Se nós conseguirmos reduzir da forma como nós temos programado em cerca de 20% das perdas, nós estamos em crer que chegaremos mais rapidamente ao rácio de 90 litros de água por pessoa na Ilha de Santiago. Segundo aquele responsável, o programa de eficiência hídrica está em curso na zona de Prainha, já passou parcialmente por Palmarejo, Várzea e Achada de Santo António e voltará a alguns desses bairros para completar-se o processo. Com a rede de abastecimento, 20 famílias da zona de São Pedro Latada serão beneficiadas com água corrente nas suas casas. Maria, uma das moradoras, espera poder agradecer já no dia de São Pedro. Eu pelo menos com água antes dia de festa de São Pedro. Aquele dinheiro de água para não comprar para tanque de tonelada de água, 1.200, às vezes 300 escudos. A minha diabética, tenho uma filha deficiente na cama, também este água, também este tudo coisa. Já fica muito obrigado por morrer hoje, mas só estava com água. Do total de 780 contos calculado para o financiamento da rede de distribuição de água em São Pedro Latada, 440 contos são garantidos pela Cavibel, Coca-Cola e 340 contos pela Águas de Santiago. E o Comitê de Pilotagem do Programa Promover o Desenvolvimento Local em Cabo Verde está reunido na praia. Programa orçado em cerca de 660 mil contos e que visa combater a pobreza e vai ser implementado num horizonte de 3 anos. Trata-se de um programa que conta com o envolvimento do Ministério da Coesão Territorial, dos municípios, sistemas das Nações Unidas e que também conta com o financiamento do Grão-Ducado do Luxemburgo num montante de cerca de 660 mil escudos, 660 mil contos. É isso, António dos Reis. Confirmam os dados. Pois é, 660 mil contos, um programa conjunto que vai abarcar os 22 municípios e visa, sobretudo, combater a pobreza através do reforço do desenvolvimento local. Na abertura da primeira reunião do Comitê de Pilotagem do programa, o encarregado de negócios da Embaixada do Grão-Ducado de Luxemburgo, Thomas Barbansey, destacou a relevância do programa na promoção de mudanças a nível dos municípios e os seus impactos na vida das pessoas. Concretamente, o programa pretende contribuir para que os municípios possam fornecer um serviço público de maior qualidade, que trabalhe de forma ainda mais inclusiva com as comunidades e que aumente gradualmente as suas receitas e capacidade de dinamizar a ação local. A par, o programa procura também consolidar os processos participativos de planeamento e tomada de decisão baseados nas necessidades e prioridades municipais e regionais, coordenando atores locais e nacionais. O programa Promover o Desenvolvimento Local está estruturado em 3 grandes eixos, como apoiar as autoridades locais para o aumento da base de receitas, o eixo de reforço de capacidades técnicas e institucionais, impulsionar o desenvolvimento local e um terceiro resultado prevê-se a implementação de projetos de promoção de desenvolvimento econômico e social a nível local e regional. O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, que esteve presente, classifica de extraordinário e determinante para a vida dos municípios este programa. Há aqui um novo desenho. Portanto, não é uma agência que chega com os seus projetos definidos e as câmaras aparecem mudas para apenas implementar os projetos. Não é nada disso. É algo extraordinariamente novo e inovador, que é permitir que as câmaras definam em conjunto, obviamente, com toda a equipa do projeto, com todas as autoridades, com os poderes locais, com os agentes dos territórios, dos municípios, etc., em conjunto, mas há aqui esta dimensão da possibilidade das câmaras poderem escolher e poderem submeter os projetos que considerem, de facto, como sendo os determinantes para os seus territórios.
E a ministra da Coesão Territorial, Janine Leles, destaca a importância deste projeto para o combate às assimetrias regionais e o alinhamento que tem com os outros programas do governo. Para Janine Leles, é preciso também engajamento de todos para que esse projeto venha a ter resultados positivos. Que esse programa conjunto que é desenvolvido pelas Nações Unidas com o Grão-Ducado de Luxemburgo e com o Ministério da Coesão vai de facto trazer um elan diferente ao desenvolvimento municipal e ao desenvolvimento do povo. Trata-se de um projeto que terá a duração de 3 anos e conta com um orçamento de 660 mil contos e será implementado nos 22 municípios do país e contará com as parcerias do Ministério da Coesão Territorial, o Governo do Luxemburgo e o Sistema das Nações Unidas. Portanto, 660 mil contos para o programa Promover o Desenvolvimento Local em Cabo Verde. A UCID quer saber em que pé estão várias obras um pouco por todo o país. É esta preocupação que os deputados do partido levam para o debate com a Ministra das Infraestruturas, Ordenamento, Território e Habitação, debate que marca a sessão parlamentar que começa amanhã. A divisão da UCID foi feita em conferência de imprensa esta manhã em São Vicente, conferência assistida pela Patrícia Martins. Diz a deputada Dora Pires que a situação em que se encontram várias obras e constatada no decorrer das visitas, não só em São Vicente, mas também em outras ilhas, tem sido uma preocupação para o CIT. Obras paradas ou então alguma coisinha que é feita no sentido de mostrar que está sendo trabalhada, mas que na realidade pouco se tem feito em relação às várias obras do Governo e da Câmara Municipal em São Vicente, mas também passando por várias ilhas de Santo Antão a Brava, nós encontramos sempre a chamada de atenção de obras que já deviam estar terminadas, mas que ainda nem iniciaram, obras iniciadas que estão paradas e nós não podemos continuar neste vai-vem de prometer e não realizar. Portanto, são obras de cariz social, são obras que poderão ajudar a desencravar várias localidades. Em São Vicente nós temos chamado a atenção pela estrada de Mato Inglês, a estrada que liga a zona de Ribeira de Vinha, mais uma vez o projeto, os outros bairros que se encontra parado em Monte Sossego, sem saber qual será a data da retoma, ou então alargar para os outros bairros que ainda faltam, como Covada de Bruxa, Fernando de Pó, Canalona. A nossa preocupação realmente é mesmo saber em que pé estão todas estas obras que poderão dar uma outra visão às ilhas, aos concelhos de Cabo Verde. No ponto das perguntas dos deputados ao Governo, com o Ministro da Agricultura e Ambiente, o foco dos democratas cristãos vai estar na questão da queima de lixo a céu aberto. O problema das lixeiras em Cabo Verde deve ser resolvido o mais urgente possível. Nós não podemos estar a falar sobre alterações climáticas, nós não podemos estar a falar de criar ambiente propício para a saúde, para a conservação da natureza, enquanto nós temos queima de lixo a céu aberto, enquanto nós temos extração de inertes de uma forma também desregulada, quer da areia, quer de jorra, quer de pedra, destruindo o ambiente, porque nós consideramos que é um crime, que é um atentado ao ambiente, e as coisas continuarem a acontecer como estão a acontecer. Isto acontece em São Vicente, acontece em outras ilhas. Nesse sentido, para o CID é preciso haver uma política que proteja o ambiente, afirma a deputada Dora Pires, na antevisão da primeira sessão parlamentar de junho, que começa amanhã. E o Governo tem sido incapaz de resolver os problemas habitacionais, situação que tem contribuído para a proliferação de barracas em Cabo Verde. Acusa o grupo parlamentar do PICV no balanço das jornadas parlamentares. Os deputados do PICV responsabilizam ainda o Governo da falta de visão para o mundo rural. Luís António dos Reis tem os detalhes. Hipólito Barreto, porta-voz do grupo parlamentar do PAICV, justifica a chamada do Ministro da Agricultura e Ambiente ao Parlamento com o aproximar da campanha agrícola de sequeiro e a necessidade de o governante responder às inquietações dos agricultores e criadores. Os deputados do PAICV consideram que o atual governo está a despovoar o mundo rural, apontando como exemplo a redução de 64 pontos percentuais do nível de
empregabilidade no meio rural desde 2016. Mas quando eu estou a falar do mundo rural, estou a falar das zonas rurais e estamos a falar, sim, também das ilhas consideradas periféricas. O senhor Primeiro-Ministro Ulisses e o senhor Ministro da Agricultura se estão a preparar para despovoar o mundo rural, infelizmente. Porque não tem uma política. Como pode ver, houve esse desinvestimento. Teve uma redução de 64 pontos percentuais de empregabilidade no mundo rural. Estes aqui são fatos. Mostra claramente que esse ministro não tem interesse, está a desprezar. Quanto ao debate com a Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, a pedido do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia, Hipólito Barreto responsabiliza Eunice Silva pelo problema no Porto do Maio, que, segundo diz, terá ignorado um estudo que desaconselhava investimentos naquele sítio. Mas o maior partido da oposição diz-se ainda preocupado com o que classifica de incapacidade do governo na resolução dos problemas habitacionais. Vejamos, nesse momento temos 993 agregados familiares que vivem em barracas. As barracas proliferam, sim, por causa das más políticas. 18 mil agregados familiares sem casas de banho. 16.790 agregados sem cozinha. São dados do bem-estar. Quando aos investimentos, infelizmente, nós estamos a assistir a um governo que faz propostas, projetos e discursos. E o PAICV não pode ficar calado perante aquilo que esse governo tenta vender para as pessoas. Ainda consta da agenda da primeira sessão plenária de junho, que começa amanhã, a discussão e aprovação de 4 propostas de lei. Também em balanço das jornadas parlamentares, o MPD apresentou a sua leitura através do deputado David Gomes, deputado do MPD eleito pelo Círculo Eleitoral de Santiago Norte, que avançou que os investimentos no setor das infraestruturas têm tido impactos na melhoria da qualidade de vida das pessoas. O deputado reconhece, entretanto, que ainda há vários desafios, principalmente a nível da acessibilidade, e espera que amanhã, durante o debate com a Ministra das Infraestruturas, a oposição contribua com propostas para a sua melhoria, conforme a Edneia Barros. O deputado pelo Círculo Eleitoral de Santiago Norte, David Gomes, realça os investimentos feitos em matéria de infraestruturas que amanhã serão analisados no Parlamento durante o debate com a Ministra das Infraestruturas e Ordenamento do Território, Eunice Silva. Investimentos que, ao ver de David Gomes, têm tido impactos na dinamização da economia local e nacional. 1,2 milhões de contos foram investidos em contratos de programa para a requalificação urbana e acessibilidade no período de 2017-2023 através do programa FRA. 3.602 casas reabilitadas no investimento de 881 mil contos no período de 2017-2021. 2.229 casas de classe A do programa Casa para Todos, transferidas para as câmaras municipais. 242 mil contos investidos em programas de construção e reabilitação de infraestruturas desportivas municipais. O deputado do MPD, David Gomes, admite que ainda há desafios que precisam ser ultrapassados em matéria de acessibilidade, que carecem de mais investimentos. Há desafios principalmente a nível de acessibilidade, porque há muitas localidades engravadas, principalmente no mundo rural, mas também para continuar a requalificação urbana e ambiental, para transformar as cidades criadas no papel através do decreto-lei pelo PAICV em verdadeiras cidades e urbanizadas, organizadas, limpas e agradáveis de se viver, se estar. E a parte das cidades do meio rural precisa de investimentos para promover a requalificação urbana. Mas é preciso investir cada vez mais para reduzir as assimetrias regionais, principalmente para contemplar as cidades que têm pouco receitas, para estar em plena igualdade com as grandes cidades. A expectativa é de um debate de ideias para a recolha de subsídios, a fim de se garantir melhorias ao setor, prevê David Gomes. Também não está à espera que a oposição está a trazer mais subsídio e está a apontar
será no lugar de mobilização de recursos para a oposição deixar da crítica só crítica. Além do debate com a Ministra das Infraestruturas, há outros pontos em agenda nesta primeira sessão do mês de junho, como perguntas ao Ministro da Agricultura e Ambiente, a aprovação de algumas propostas de lei, tais como a que aprova o Código de Justiça Militar, a que procede a primeira alteração à Lei Orgânica do Conselho Superior de Magistratura Judicial e a segunda alteração à Lei Orgânica do Ministério Público. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde, quando são 13 horas mais 25 minutos. O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas reafirma a parceria com a Associação Mindelact e os promotores do Mindel Summer Jazz. Para o ministro Abrão Vicente, o trabalho desenvolvido por estas organizações merecem garantias para se evitar que, a cada ano, iniciam os projetos num mar de incertezas financeiras, conforme José Pedro Santos. Na perspectiva da transformação da indústria criativa num setor pulsante em arte e emprego, o Ministério tutelado por Abrão Vicente renova por 3 anos a parceria institucional e financeira com a Associação Mindelact e com o Jazzibird, duas entidades reconhecidas pelo governante como marcas da ilha e do país por serem as promotoras de 2 renomados eventos, o Festival Internacional do Teatro do Mindelo e o Mindel Summer Jazz, uma referência ao nome da cidade que representa, neste caso, uma declaração de amor e dedicação, sublinhava Abrão Vicente no ato. Portanto, é com imensa alegria que firmamos, dando, tal como temos estado a fazer com todos os eventos, esta garantia de financiamento até 2030, para que os eventos não sejam todos os anos, não andem a fazer a romaria da incerteza. Portanto, eu desejo toda a sorte do mundo, todo o sucesso. Os ministros vão e vêm, mas vocês continuam. E é essa a dinâmica que nos leva a garantir esta parceria e, de certa forma, também a declarar este amor a Mindelo, às artes, ao espetáculo, à música, à cultura, que através das vossas organizações se consolida ano a ano. Parabéns e sucesso. 1 milhão de escudos é o montante garantido a cada uma dessas organizações que vêm nessa parceria, muito mais que garantias financeiras. O presidente do Mindelact, Yannick Fortes, é perentório quanto a isso. Eu te agradecer esse protocolo também de 3 anos e que te garantir a nossa associação alguma estabilidade durante esse período e também para agradecer que não só esse incentivo financeiro que o Ministério te dá a nós, mas também apoio do Ministério já uma credibilidade para a nossa associação, já não te consegui, se calhar, junto de empresas, consegui um patrocínio, já tendo parceria e reconhecimento do Ministério de Cultura. E nesse 30 anos no Mindelact, eu tenho que dizer obrigado ao Ministério, à Ação Cultural, obrigado a quem está apoiando nós. A satisfação era notória nas palavras dirigidas aos presentes por um dos promotores do Summer Jazz, Pedro Monteiro, que promete empenho na melhoria do evento. É com muita alegria que nós assinamos mais uma vez esse protocolo e nós agradecer de fundo de coração ao Ministério de Cultura, na pessoa do Ministro Abrão Vicente, que faz a gente dar continuidade nesse projeto que já entrar para na sua segunda década e nos 12ª edição, onde que já está criado uma certa expectativa de qualidade à volta desse evento e que com isso o que é que nós podemos prometer é um evento à mesma altura ou, quer dizer, também trabalhar ainda cada vez mais que é para melhorar. Acordos de parceria institucional entre o Ministério da Cultura e Indústria Criativa e organizações de índole cultural em Mindelo, no sentido de se promover a criatividade enquanto fator propiciador de emprego e rendimento. Falamos agora do futebol. A Seleção Nacional de Futebol entra em campo esta tarde para defrontar a Líbia no Estádio Nacional aqui na Praia. Depois da derrota no passado sábado, o selecionador nacional garante uma equipa determinada em conquistar os 3 pontos. Bobista também quer ver muita gente das bancadas apoiar os Tubarões Azuis, antevisão da partida com o Benvindo Neves. É logo mais às 3 da tarde no Estádio Nacional que se dá o pontapé de saída para o jogo entre Cabo Verde e Líbia. O duelo conta para a 4ª jornada da fase de qualificação para a Copa do Mundo 2026. Vai ser a segunda partida dos Tubarões Azuis no espaço de apenas 72 horas. Depois da pesada derrota sábado nos Camarões, Bobista só pensa na vitória esta tarde. Mentalmente, tudo gente que nós foco claro, que ganha jogo, que é mais importante. Vou esperar que durante o jogo, nós equipa, e como dizia a equipa, nunca te dizer que é 11, que te entrei de início, a equipa toda, tu conseguir começar fresco
e termina fresco e ter condições para ganhar jogo. A Líbia partilha a liderança do Grupo D com os mesmos 7 pontos dos Camarões, por isso é importante que Cabo Verde consiga uma vitória esta tarde, diz Bubista, mas ele está consciente de que a equipa nacional vai ter de trabalhar bastante perante um adversário que já leva um ano sem perder. Não saber que a Líbia também é um adversário difícil, que também de um ano sem perder. E a última vez que eles ganharam as casas, ele derrotar Cabo Verde. Daí que tem coisa, não tem que ter em conta, procurar ser uma equipa organizada, agressiva, com vontade de ganhar principalmente. E para ganhar é fundamental o apoio do público nas bancadas do Estádio Nacional. O selecionador destaca o papel decisivo que os adeptos podem ter no sucesso de uma equipa. Dificilmente uma equipa está qualificada para o Mundial se ela tem apoio de gente, principalmente na estádio, porque tem jogo que nem sempre boa qualidade de tem te dá para vencer e preciso mais um empurrão, aquele empurrão e de povo. Assim que não tem que fazer na Cabo Verde. E as equipas ali já demonstraram que tem condições, tem caráter, tem atitude para tudo o que ele tem feito, tudo o que ele fazia na cana, tudo o que ele fazia depois de cana. Portanto, que tem uma razão para desconfiar dessa equipa ali. Pelo contrário. Bubista quer que os cabo-verdianos confiem na sua seleção e uma das formas de mostrar essa confiança passa por irem ao estádio apoiar a equipa. O duelo de hoje marca o terceiro confronto entre Cabo Verde e Líbia. Nas 2 partidas anteriores, os Tubarões Azuis ganharam uma e a Líbia venceu outra. Hoje é o Tira-Teimas com pontapé de saída marcado para as 3 da tarde. Então, daqui a pouco saberemos como é que ficará este tira-teima entre os Tubarões Azuis e a seleção da Líbia. E profissionais da comunicação social recebem formação em mudanças climáticas no âmbito do projeto Green Climate Fund. O Cabrito Rosário tem os detalhes deste assunto. A formação em comunicação sobre mudanças climáticas dirigida aos comunicadores tem como propósito, explica a gestora do projeto, Jalita Fialho, capacitar os profissionais desta área com ferramentas que lhes permite trabalhar questões ligadas às mudanças climáticas. Esta é apenas uma das atividades do projeto. O projeto inclui vários outros workshops e várias outras atividades com diferentes públicos-alvo, não é? Mas sendo a comunicação uma peça-chave nesse desafio de fazer passar estas mensagens tão importantes na realidade de hoje, obviamente que os profissionais da comunicação têm ou tiveram esta atividade como uma das atividades, um dos workshops principais do projeto, porque fazer passar mensagens e fazer passá-las da forma mais eficaz possível é de facto a base para que nós possamos, enquanto sociedade, mudar comportamentos e a partir daí podermos apoiar neste esforço global que é de adaptação e de mitigação às mudanças climáticas. O projeto Green Climate Fund, implementado pela UNIDO, segundo Jalita Fialho, tem um cunho ainda maior. Tem como finalidade preparar o país de modo a que se possa aceder aos financiamentos internacionais para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Portanto, o que nós pretendemos com o projeto, o objetivo principal do projeto é capacitar institucionalmente o país para que, tendo essas ferramentas em termos de como aceder a esse fundo, possa efetivamente poder desenvolver projetos e iniciativas e ações que tenham possibilidade de ter maior sucesso de acesso a esses financiamentos. Portanto, nós trabalhamos um objetivo muito prático, é podermos no final deste projeto ter pelo menos, no final deste projeto que é maior, ter pelo menos 4 ideias de projetos e notas conceptuais que estejam bem definidas, bem desenhadas e que possam corresponder ao que são as exigências do fundo e a partir daí podermos aceder a esses financiamentos nesta área das mudanças climáticas. A formação sobre mudanças climáticas dirigida aos comunicadores decorre durante todo o dia de hoje na cidade da Praia. Atualidade internacional, a começar pela nossa vizinhança. No Senegal, a empresa australiana Woodside Energy anunciou hoje que começou a extrair petróleo
do campo de Sangobar, da costa do país. A Woodside realizou a primeira extração de petróleo do campo Sangobar, entregando com sucesso o primeiro projeto petrolífero offshore do país, afirmou a empresa num comunicado. A Woodside opera do campo com a Société de Pétrole du Sénégal, o campo de águas profundas, a cerca de 100 km a sul de Dakar, contém petróleo e gás. O projeto visa a produção de 100 mil barris por dia. O vice-presidente do Malawi e outros passageiros morreram na queda de um avião. Nenhum passageiro sobreviveu à queda do avião que transportava o vice-presidente do Malawi e outras 9 pessoas, anunciou hoje o presidente do país. O avião militar que transportava o vice-presidente do Malawi estava desaparecido desde ontem de manhã, quando devia ter aterrado no aeroporto norte do país, mas as condições meteorológicas e a baixa visibilidade não permitiram a aterragem e o piloto acabou por ser aconselhado a aterrar noutra pista. Nesta altura, a comunicação foi interrompida e o avião deixou de ser detectado no radar de controle de tráfego aéreo. O secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken disse hoje que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reafirmou o compromisso com o cessar-fogo na faixa de Gaza. O chefe de diplomacia norte-americana qualificou também como sinal encorajador a reação do Hamas, que afirmou ter acolhido favoravelmente a proposta norte-americana desenhada pelo presidente Joe Biden e a resolução do Conselho de Segurança, que já então poderá entrar em vigor. Hoje, o alto responsável do Hamas anunciou à agência Reuters que o grupo aceitou a resolução do cessar-fogo do Conselho de Segurança das Nações Unidas e que está pronto para negociar os detalhes. Entretanto, o primeiro-ministro de Israel enfrenta a oposição interna, a oposição de ministros pertencentes a partidos da extrema-direita e que são membros do governo de coligação e são contra o cessar-fogo mediante a troca por reféns e ameaçam abandonar o governo e, em consequência, fazer cair a coligação caso o primeiro-ministro aceite acordar a parar a guerra nas condições referidas. Já temos 13 horas mais 36 minutos, sensivelmente. Vamos ver agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Começar pela movimentação aérea. Os aparelhos da TAP que normalmente fazem a ligação entre Portugal e o arquipélago já estão no voo de regresso. O que partiu de São Vicente já está um pouco mais adiantado. Vai chegar... Não, o mais adiantado é o que partiu da Praia. Deve aterrar na capital portuguesa quando forem 6 horas e 23 minutos. Logo atrás está o aparelho que saiu de São Vicente. Vai aterrar às 6 horas e 18 minutos. E um pouco mais atrás está um outro aparelho da TUI que partiu da Boa Vista e vai chegar a Londres às 8 horas e 12 minutos. Da Praia também saiu um aparelho da TAP, já fizemos referência, e da Boa Vista um outro aparelho que vai aterrar na capital portuguesa às 6 horas e 31 minutos, também voo da TAP. E da Boa Vista ainda temos uma outra aeronave, deixa-me ver, não é, partiu do aeroporto do Sal e vai para Luxemburgo, é um voo da Luxair, com chegada prevista no Luxemburgo às 10 horas e 1 minutos. A chegar ao Sal neste momento está um aparelho, o serviço da TACV, que fez a ligação entre São Vicente e Sal, com aterragem prevista dentro de sensivelmente 5 minutos, se tanto. Pela via marítima, neste momento, não temos praticamente nenhum ferry a navegar. O Praia da Guarda está na Ilha do Maio e o Interilhas encontra-se no Porto Vale dos Cavaleiros, na Ilha do Fogo. De resto, o que é que nós temos? Onde está o Dona Tututa? O Dona Tututa deve estar aqui na praia, deixa-me ver. Sim, está aqui no Porto da Praia, o Dona Tututa, onde também está o meu padre Benjamin, para além do Crioula. Falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas celulares em relação aos momentos melhores para a pesca. Para além de outras informações, por hoje, terça-feira, 10 de junho, o sol despontou às 6 horas 3 minutos e 52 segundos e o pôr do sol será às 19 horas 3 minutos e 45 segundos. A lua está na fase crescente, saiu pelo leste às 10 horas e 32 minutos e vai se pôr pelo oeste quando forem 23 horas e 32 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 10 horas e 42 minutos e a seguinte será às 23 horas e 3 minutos. E a primeira praia-mar aconteceu às 4h38 e a seguinte será às 16h53. E os dados apontam que hoje não é um bom dia para pescar. Amanhã, quarta-feira, a primeira baixa-mar acontece às 13h53 e a seguinte às 16h56. E a primeira praia-mar às 10 horas e 36 minutos e a seguinte às 23 horas e 10 minutos. Amanhã, igualmente, será um dia... amanhã será um dia regular, hoje não é um bom dia. Amanhã será um dia regular para a pesca, sendo os melhores momentos das 4 horas e 26 minutos até às 6h26, ou então das 16 horas e 44 minutos até 18 horas e 44 minutos. E Anatólia, já estamos com 13 horas mais 38 minutos. Vamos recordar os títulos.
Vamos em frente. O Ministro da Agricultura e Ambiente tranquiliza trabalhadores do DEGAS, assegurando que o governo está apostado em eliminar a precariedade laboral e que o processo relativo a ele está a andar. Sindep acena com possibilidade de greves e manifestações ainda neste ano letivo e o bloqueio do próximo caso persiste o impasse das negociações. O Ministério da Cultura reafirma a parceria com Mindelat e Mindel Summer Jazz para garantir alguma previsibilidade financeira na organização dos dois eventos. A empresa australiana anuncia início da exploração do petróleo nas profundezas da costa do vizinho Senegal. Vice-presidente do Malawi e mais 9 pessoas morrem em acidente de avião. Proposta de cessar-fogo do presidente Joe Biden recebe aprovação de alto dirigente do Hamas e do primeiro-ministro de Israel, que terá de enfrentar seus parceiros da coligação que são contra cessar-fogo em troca de reféns. Tudo nesta edição do Jornal da Tarde, edição e apresentação da Anatólia Lima, na técnica da Brito, na apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14 teremos a reposição dos títulos com a Edneia Barros. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.